Fala galera, vamos aprender hoje movimento circular, bora? Então vem com o índio então. Pessoal, antes da gente entrar propriamente dito em movimento circular uniforme, movimento circular uniformemente variado, vamos dar uma recapitulada em matemática, tá? Nessas chamadas grandezas angulares, tá? Vem com o índio. Pessoal, não sei se vocês lembram lá de geografia, né, a unidade que a gente usa para medir ângulos, geralmente vocês devem lembrar, é o grau, né, 0 graus, 90 graus, 120 graus, 180 graus. Então, para ilustrar isso daqui, eu desenhei uma circunferência, tá, onde a gente vai tomar como nossa origem, né, digamos assim, esse ponto aqui. E a gente vai percorrer essa circunferência no sentido anti-horário, tá? A partir daqui. Como se fosse uma partícula, um carro, uma moto, uma formiguinha, tanto faz, tá? E essa formiguinha, tá? Ela vai começar esse movimento a partir desse ponto e vai se locomover no sentido anti-horário. Esse ponto, onde essa formiguinha estava, eu vou te falar que é a minha origem, tá? Que é o meu zero. No caso, já que ela está descrevendo uma trajetória circular, eu vou falar que é o meu 0 graus. Quando essa formiguinha, ela, digamos assim, anda 1/4 dessa circunferência, a gente tem um ângulo que ela descreveu, que ela varreu, um ângulo de 90 graus. Não sei se vocês lembram que é representado por aquele quadradinho, né? Tem um triângulo retângulo, lembram disso? Então, a gente fala que essa formiguinha varreu, né, um ângulo de 90 graus. Quando essa formiguinha dá meia volta na circunferência, a gente fala que essa formiguinha varreu um ângulo de 180 graus. Quando essa formiguinha dá 3/4 de volta, tá, na circunferência, puf, a gente fala que essa formiguinha varreu 270 graus, certo? Lá de matemática isso aqui. E se a formiguinha der uma volta completa, a gente fala que essa formiguinha varreu 360 graus, certo? Você já deve conhecer isso muito bem, deve lembrar disso lá de matemática, bem simples, bem tranquilo. Show, vem com isso. É um corno buzinando aqui. Vem com o índio. Pessoal, porém... já volto. Voltei, galera. Vamos lá. Então, como eu estava falando com vocês, né, a gente vai usar, nessa parte de movimento circular, uniformemente variável, a gente não trabalha muito com grau. Nada impede a gente trabalhar com grau. Mas a gente usa uma unidade de ângulo chamada de radiano, tá? Já eu vou falar a definição de radiano com vocês, tá? Mas vem aqui com o índio. Voltando à nossa formiguinha experimental, tá? Supondo que essa formiguinha está bem nesse ponto, a gente vai falar que essa formiguinha está numa posição angular, numa posição inicial angular de 0 radianos, certo? Que a gente chama de rádio. Quando essa formiguinha dá 1/4 de volta na circunferência, a gente fala que essa formiguinha percorreu, varreu um ângulo de π/2 radiano. Ah, índio, então quer dizer que π/2 radiano equivale, né, a 90 graus? Sim, equivale, tá? Então, se essa formiguinha der meia volta na circunferência, essa formiguinha varreu um ângulo em radianos de π radianos, certo? Se essa formiguinha der 3/4 de volta na circunferência, essa formiguinha varreu um ângulo de 3π/2 radianos. E se essa formiguinha der uma volta completa, essa formiguinha varreu um ângulo de 2π radianos, certo? Então, pessoal, encarem o radiano como se fosse uma outra unidade. Como se fosse não, né? É uma outra unidade de ângulos, tudo bem? É igual a energia, por exemplo. A energia a gente tem uma unidade de joule, a gente tem uma unidade de caloria, a gente tem a unidade eletrovolt, tá? Então aqui é uma grandeza, né? Que é o ângulo, que pode ser medido em grau,
e pode ser medido também em radiano. Para a gente, né, geralmente em movimento circular, a gente usa muito o radiano. Show, vem com o índio. Mas que porcaria é essa de radiano, índio? Por que inventaram esse negócio? Por que botaram esse negócio? Por que ele mexe com grau, né? Que eu já estou acostumado. Inventaram esse negócio de radiano, tá? O radiano por segundo, que é a unidade de velocidade angular, é a unidade que a gente utiliza no Sistema Internacional de Medidas. Show? Vem com o índio. Qual é a definição de radiano? A definição matemática de radiano. Eu tenho um ângulo chamado de 1 radiano quando eu tenho, tá, um arco, né, digamos assim, e esse arco tem o mesmo valor algébrico, tem o mesmo valor do raio. Ou seja, quando o raio é igual ao meu arco. Quando isso acontece, tá, eu tenho um ângulo chamado de ângulo de 1 radiano. Por exemplo, se aqui for 10, e eu pegar uma trena e medir, e aqui deu 10 também, então esse ângulo, essa abertura, equivale a 1 radiano. Essa foi a definição, tudo bem? Definição de 1 radiano. Quando o raio é igual a esse meu arco aqui de circunferência. Show de bola? Então isso é chamado de 1 radiano. 1 radiano é aproximadamente 57,3 graus, tá? Então, essa é a definição de radiano. Pessoal, geralmente a gente vai precisar transformar, né, de graus para radiano ou vice-versa, dependendo da questão que a gente for resolver. Se você tiver na tua cabeça que π sobre 2 radianos equivale a 90 graus, π radianos equivale a 180 graus, 3π sobre 2 radianos equivale a 270 graus e 2π radiano equivale a 360 graus, tá? Você pode achar qualquer valor, né? Por exemplo, eu quero saber quanto vale 60 graus em radianos. Eu faço uma regra de 3. Falo que 60 graus corresponde a x radianos, certo? E pego um desses valores. Eu gosto de pegar esse aqui, que fica mais fácil de trabalhar. 180 graus, né, uma regra de 3 simples, equivale a π radiano. Pronto. Multiplica cruzado, né? Vai ficar 180 vezes x igual a 60π. Passo 180 dividindo, então x vai ser igual a 6π dividido por 180. Né? Se você simplificar isso daqui, vai ficar π sobre 3 vezes 6, 18, π sobre 30 radianos. Tudo bem? Então, um ângulo de 60 graus equivale a π sobre 30 radianos. Hoje, esse π eu posso usar 3,14? Dependendo da questão, sim, tá? Mas geralmente vai estar em função de π. Mas você pode usar π igual a 3,14 sem problema nenhum. Mas geralmente ela é expressa em função de π. Tá? O radiano geralmente é expresso em função de π. Então tá aqui, essa é a primeira coisa que vocês precisam saber para a gente entrar em movimento circular propriamente dito. São ditas essas grandezas angulares que a gente precisa saber. Show? Vem com o índio. Vamos lá, pessoal. Relação entre grandezas angulares e grandezas lineares, tá? O que é grandeza angular? Grandeza angular, como a gente já viu, envolve grau ou radiano, que a gente acabou de aprender, certo? E grandeza linear é aquela que a gente já conhece, tá? Eu tenho uns vídeos no meu canal aí sobre movimento uniforme, movimento uniformemente variado, ou seja, quando a gente fala em velocidade, né, que é o metro por segundo, quilômetro por hora, a gente está falando em uma grandeza linear. Quando a gente fala em aceleração, metro por segundo ao quadrado, né, a gente está falando em grandeza linear, aquela que a gente já conhece, que é o metro por segundo, quilômetro por hora, quilômetro, que é a posição, né, posição linear, quilômetro, metro, centímetro. Então são aquelas grandezas que a gente já conhece, certo? Grandezas angulares, tá? Existe uma relação entre grandeza linear e grandeza angular, tá? Vamos começar com posição. Posição que eu vou chamar de S, tá? S nada mais é
que um arco de circunferência. Lá de geometria, agora acertei, lá de geometria, tá? Não vou provar. Existe uma relaçãozinha que envolve o arco de uma circunferência, o raio e o ângulo, que é justamente essa relação aqui, ó. Φ, que é o ângulo em radianos, vezes o raio, certo? Então, essa é a relação entre espaço linear, ou posição linear, e posição angular ou espaço angular, que é justamente o ângulo que a partícula varreu, certo? Seguindo uma analogia, não vou provar também, só para a gente ser um pouco mais rápido, a velocidade linear, tá? Ela se relaciona, tá? Dessa forma aqui, ó. V é igual a ômega vezes R, certo? Ué, índio, o que é esse ômega? Ah, a gente já vai aprender esse. Esse ômega é chamado velocidade angular, que é expresso em radianos por segundo. Já a gente vai aprender ele, tá? Ou reaprender. Então, essa aqui, velocidade linear, é igual a ômega vezes o raio. E um pouco mais para frente, talvez não nessa aula, mas na próxima aula de movimento circular, quando a gente for falar de aceleração, tá? Linear, tangencial, centrípeta, resultante, a gente tem essa daqui, ó. A aceleração linear vai ser igual a uma aceleração angular, que eu vou chamar de gama, vezes o raio. Então, é interessante, tá? Isso aqui é chamado de aceleração angular, que é dado em radianos por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, essas três relações têm que estar no sangue de vocês. S é igual a φ vezes o raio, V é igual a ômega vezes o raio, e a aceleração linear é igual a gama, é um Yzinho meio doidinho, vezes o raio. Então, essas relações têm que estar no sangue de vocês. Show! Vem com o índio, vem. Vamos lá, pessoal. Agora que vai começar a ficar bom, tá? Velocidade angular média. Vocês lembram quando a gente estudou velocidade média? Acho que velocidade média é o primeiro conceito que um aluno, né, saindo do nono ano e indo para o primeiro ano, talvez, tenha de física, né, que é a variação do espaço ou posição por variação de tempo, né, o famoso ΔS sobre ΔT, né, aquela famosa velocidade média. Da mesma maneira que a gente tem aquela velocidade média linear, a gente também tem uma velocidade média angular. Show! Vamos supor que eu tenho uma partícula, pode ser a nossa formiguinha, tá? Tá, vem comigo. Eu tenho a nossa formiguinha, e essa formiguinha se encontre numa posição angular que eu vou chamar de φ0, certo? Esse φ0 é chamado de ângulo inicial, ou posição angular inicial, tanto faz, certo? E durante um certo intervalo de tempo, essa partícula se deslocou e veio até, né, um ângulo φzão, né, que eu chamei de ângulo final. Show? Ângulo final. Ah, índio, o que foi? É igual aquele esquema lá de S e S0, onde S0 é a posição inicial e S é a posição final. É igualzinho, igualzinho. Só que agora a gente está falando de ângulos. Show de bola. Então vem com o índio. Essa partícula, vocês concordam que ela deslocou, né, um certo ângulo, que é justamente daqui até aqui. Esse ângulo é o ângulo final menos o ângulo inicial, que é justamente esse pedaço que ele andou. Ou seja, ΔΦ, que é o que a partícula, o ângulo que a partícula varreu, nada mais é que o ângulo final menos o meu ângulo inicial. Então, define-se, quando eu falo define-se, alguém inventou, define-se velocidade angular média, que eu vou chamar de ômega, certo? A variação de φ pela variação do tempo. Então, ou seja, é o ângulo que a partícula andou, varreu, dividido por quanto tempo ela levou.
Ou seja, isso aqui é dado em radianos por segundo. Bem simples, bem tranquilo. Sei lá, vamos supor que essa partícula tenha varrido um ângulo, sei lá, de π sobre 6 radianos, certo? π sobre 6 radianos. Que a gente viu que é π sobre 6 radianos. Vamos supor que essa partícula tenha feito isso durante um intervalo de tempo de 2 segundos, né? Essa partícula andou π sobre 6 radianos no intervalo de tempo de 2 segundos. Qual seria a velocidade angular média dessa partícula? Seria o quanto que ele andou, π sobre 6, dividido por quanto tempo ele levou, certo? Fazendo essa conta aqui, mantém o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. Fazendo essa conta, vai dar π sobre 12 radianos por segundo. Então, tá aí, bem simples, bem tranquilo. Já já vou colocar umas questõezinhas um pouco mais pesadas para a gente poder resolver. Show? Vem com o índio. Então, vamos lá, galera. Movimento circular uniforme, tá? Que tranqueira é essa? Que porcaria é essa? Pessoal, o que é o movimento retilíneo uniforme? Vocês lembram? MRU, movimento retilíneo uniforme, onde a gente tem um sorvete, lembra? S igual a S0 mais VT, a função horária da posição, lembram disso? Um movimento retilíneo uniforme é aquele movimento que se dá com velocidade constante, ou seja, aceleração igual a zero. Aqui também é uma coisa. Só que em vez do movimento ser retilíneo, o movimento é circular. Ou seja, movimento circular uniforme é aquele movimento em que a velocidade angular ela é constante e diferente de zero. Ou seja, a velocidade angular da partícula, né, o ângulo que ela está varrendo conforme o tempo passa é o mesmo. Então, a velocidade angular ela é constante. Como a velocidade angular é constante, obviamente, pegando carona na situação, a velocidade linear também vai ser constante, certo? Ela vai depender só do raio. Quanto maior o raio, maior a velocidade linear. Mas já já a gente vai ver isso daí. Não esquenta a cabeça com isso ainda, tá? Então, o movimento circular uniforme é aquele movimento em que a velocidade angular ela é constante. Show! Galera, o movimento circular uniforme é um movimento periódico. Show! O que é um movimento periódico? O movimento periódico, né, é aquele que acontece em intervalos de tempos iguais. Por exemplo, o movimento de rotação da Terra, né, é um movimento periódico, aproximadamente periódico, né? A cada 24 horas, né, 23, alguma coisa, vamos supor que é 24 certinho, tá? A cada 24 horas, a Terra dá uma volta em torno do seu eixo. Então, eu posso falar que o movimento de rotação da Terra, bem como de translação, são aproximadamente periódicos. Então, por exemplo, cadê o meu? Aqui. Se eu tenho um suposto pêndulo, tá? Isso aqui é uma bússola, tá, gente? Mas aí, hoje eu vou usar como pêndulo, tá? Uma bússolazinha. Mais pra frente a gente dá uma aula de magnetismo. Acho que eu já dei, né? Tem no canal aula de magnetismo. Tem sim, completinho. Só ir lá ver, tá? Então, pessoal, tá aqui, né? Vamos supor que eu tenho aqui um pêndulo, tá? Soltei, foi, voltou. Foi, voltou. Não é pra dormir, não, hein? Foi, voltou. Foi, voltou. Vamos supor que esse pêndulo vá e volte sempre em intervalos de tempos iguais. Sei lá, foi, voltou, 2 segundos. Foi, voltou, 2 segundos. Foi, voltou, 2 segundos, né? Supondo que não perdeu energia, tá? É um movimento periódico, é um movimento que acontece em intervalos de tempos iguais. Em um movimento periódico, eu posso definir duas grandezas, que é nada mais que um período, certo? E uma frequência, um período e uma frequência. Período nada mais é que tempo de repetição, Então, por exemplo, se esse pêndulo vai e volta em 2 segundos, foi e voltou, 2 segundos, foi e voltou, 2 segundos, foi e voltou,
2 segundos, quer dizer que o período nada mais é que 2 segundos, certo? Então, se eu tenho uma partícula que está executando um movimento circular uniforme, supondo que ela dá uma volta completa em 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. Então, o período vai ser 1 minuto, certo? Ou 60 segundos. Então, período é um nome bonito que deram para tempo de repetição. Show? E frequência, tá? O pessoal às vezes confunde muito período e frequência. O que é frequência? Frequência é um número de vezes, tá, que o fenômeno ocorre durante um certo intervalo de tempo. Por exemplo, rotações por minuto, RPM, não é aquela banda não, hein? RPM, rotações por minuto. Então, se uma partícula dá 100 rotações a cada minuto, isso é uma frequência, né? Uma frequência, o número de vezes que se repete num certo intervalo de tempo, tudo bem? Então, a gente tem rotações por minutos, ciclos, né? Ciclo é cada vez que se repete, ciclos por minuto, ciclos por segundo, tá? Quando a gente tem repetições por segundo, ciclos por segundo, rotações por segundo, quando o tempo for dado em segundos, a nossa frequência ela é dado em Hertz, tá? O símbolo é o Hz. Então é isso que é Hertz, é repetições, ciclos, rotações, vezes por segundo. Show de bola? Então, olha só que interessante. Velocidade angular, né? Como a velocidade angular é a variação do ângulo pela variação do tempo, quando a partícula dá uma volta completa, qual o ângulo que ela varre em radianos? Fala, bem baixinho, baixinho. 2π radianos. 2π. Em quanto tempo ela faz isso? Em um período, tá? Em um período a gente chama de tesão, certo? E a frequência a gente chama de φ. Então a gente pode falar que a velocidade angular no movimento circular uniforme, ela pode ser calculada como 2π sobre tesão. Ou seja, espaço angular por tempo. Espaço angular por tempo. Show? E a frequência e o período se relacionam com essa equação aqui, ó. Frequência é o inverso do período, ou período é o inverso da frequência. Tudo bem? Então, o período e a frequência se relacionam segundo essa equação, certo? Então, a frequência é o inverso do período, ou o período é o inverso da frequência. Se você substituir aqui, ó, a velocidade angular também pode ser dado como 2π vezes f. Então, no movimento circular uniforme, a gente pode expressar a velocidade angular em termos do período e em termos da frequência. Show de bola? Vem com isso para um exemplozinho rápido. Vamos lá, pessoal, um exemplozinho aqui bem simples, só para a gente poder massificar essa parada aí. Um disco efetua um movimento circular com uma frequência de 1200 RPM, tá? A questão quer saber frequência em Hertz, período e velocidade angular. Reparem que a questão já me deu a frequência, né? Só que essa frequência está dado em RPM. A questão quer saber em Hertz. Pessoal, 1200, né? Vai ter uma frequência de 1200 rotações por minuto, certo? Rotações por minuto. Mas eu quero saber em Hertz. Em Hertz, eu preciso passar para segundo. Então, para fazer isso, a gente divide por 60. Então, se eu dividir por 60, né? Corta esse 0, 120 por 6, vai dar 20. Então, eu vou ter uma frequência de 20 Hz. Ou seja, o que é esse tal de 20 Hz? A cada segundo, esse disco gira 20 vezes. Pegaram a ideia? Né? Tá bem rápido, né? A cada segundo, esse disco gira
20 vezes. Então, se você quiser passar de RPM para Hertz, é só dividir por 60, tá? E ao contrário, de Hertz para RPM, basta multiplicar por 60. Show? A questão quer saber o período, certo? O que é esse tal do período, Índio? O período, acabei de ver, é o inverso da frequência. Então, o período é o inverso da frequência. Então, o período vai ser 1 sobre 20 segundos. Ou seja, 0,05, não é isso? Ou seja, a cada 0,05 segundos, dá uma volta completa. Certo? E a questão quer saber a velocidade angular. Ou você pode usar essa expressão, ômega é igual a 2π vezes a frequência, ou ômega é igual a 2π sobre o período. Tem que dar a mesma coisa. Show de bola? Então, ômega vai ser igual a 2π vezes a frequência. Frequência 20 Hz. Então, vezes 20. Então, a frequência vai ser igual a 2π vezes 20, vai ser igual a 40π radianos por segundo. Se a questão mandar você usar π igual a 3 ou 3,14, basta você substituir ali o valor. Então, bem simples, bem tranquilo. Alguma dúvida? Alguém quer se matar? Espero que não, hein? Vamos lá, vem com o Índio. Bom, pessoal, essa aula eu vou dividir ela mais ou menos em 2 ou 3, tá? Só para não ficar uma aula muito extensa, certo? Tô indo para a parte final já, tá? Função da posição, posição angular. Já que eu estou mexendo com o movimento circular, tem que ser posição angular. Vocês lembram da função da posição do movimento uniforme? Fala que lembra, fala, deixa eu ir feliz, fala. Lembra? O sorvete. Ah, o sorvete, Índio, isso. É o sorvete. S é igual a S0 mais VT, né? Isso aqui é o nosso amigo sorvete, que é a função horária da posição lá de movimento retilíneo uniforme. Show de bola. Só que aqui é uma função linear, né? Só que a gente está mexendo com ângulos. Então a gente tem a correspondente angular para essa função. E a correspondente angular, adivinha? Φ, onde Φ é o ângulo final. Φ0, que é o ângulo inicial, que geralmente a gente chama de 0 radiano, né? Depende da questão, óbvio. Mais a velocidade angular vezes o tempo. Então, tá aqui, ó. Isso aqui é a nossa função da posição angular. Bem simples, bem tranquilo, certo? Ah, dá um exemplo aí, Índio. Vamos dar um exemplo aqui bem simples. Depois eu vou passar um vídeo só de questões, tá? Mas vamos botar um exemplo aqui bem tranquilo. Vamos supor que eu tenho uma partícula e essa partícula, né, vai estar executando um movimento circular. Ela parte da posição 0 e essa partícula está executando um movimento circular com, sei lá, π sobre 2 radianos por segundo de velocidade angular constante, certo? Eu quero saber, para um tempo de 2 segundos, né, aonde que essa partícula vai estar, qual o ângulo que ela vai ter varrido, certo? Bem simples. Então, ó, φ é igual a Φ0 mais ômega t. Então, Φ vai ser igual. Posso falar que a posição inicial, né, a questão deixou claro para você. Posso falar que é 0 radianos. Velocidade angular, posso falar que é π sobre 2, né? Π sobre 2 radianos por segundo. E o tempo já está em segundos, então 2 segundos. Facão aqui. Então, em 2 segundos, essa partícula vai estar em que posição? Π radiano. Então, quer dizer que em 2 segundos, puff, a partícula vai estar passando por aqui, tá? Bem simples, bem tranquilo. Ô, Índio, o que foi? Poderia usar simplesmente ômega é igual a delta φ sobre delta t, né? Porque ômega eu tenho, certo? Delta φ, já que ele partiu do 0, é que ele vai andar, é o que eu quero achar, né? E o tempo? Também tem 2 segundos? Pode, dá no mesmo. Pegar a ideia?
mas eu prefiro que vocês deem uma atenção especial para a função, tá? Que função é até mais importante para você ter uma visualização melhor da física e da matemática, e não encarar isso daqui apenas como uma fórmula a mais. Show de bola? E para a gente encerrar essa primeira parte, tá, do movimento circular, vamos falar sobre aceleração centrípeta. Vem com o índio. Bom, galerinha, segue o índio. Vamos imaginar que a gente tem uma partícula executando um movimento circular uniforme, certo? A gente já viu que a velocidade angular da partícula não varia. Quer dizer que ela não está acelerada angularmente. A gente viu também que a velocidade linear da partícula também não varia em módulo. Ou seja, se essa partícula tem uma velocidade linear de 10 metros por segundo, em toda a circunferência ela vai ter uma velocidade linear de 10 metros por segundo, porque o movimento é uniforme. É circular, uniforme. Show. Mas olha só que maneiro. Olhem para o vetor. Aqui no meu canal tem 2 aulas ou 3 completas de vetores, tá? Olhem para o vetor velocidade nessa posição. Agora olhem para o vetor nessa posição. Agora olhem para o vetor nessa posição. Ó, estão reparando que está parecendo que o vetor velocidade está sempre sendo puxado para o centro? Concordam comigo? Isso acontece porque existe a chamada resultante centrípeta, tá? Não é o foco da aula de hoje a resultante centrípeta, mas a resultante centrípeta ela gera uma aceleração centrípeta. O que é a aceleração centrípeta, pessoal? Né? Como vocês podem pausar o vídeo e voltar o vídeo, não vou ficar escrevendo não, vou falar. A aceleração centrípeta é a responsável pela mudança da direção do vetor velocidade, não do módulo, da direção. Então reparem, aqui o vetor velocidade está nessa direção, aqui o vetor velocidade está nessa direção, tem a ver com o ângulo, tá? Aqui o vetor velocidade está nessa direção, aqui está, ou seja, parece que ele está sendo puxado para o centro. A todo momento a velocidade está mudando. Não em módulo, mas está mudando em direção. Então, muito cuidado com isso, pessoal. Apesar do movimento ser uniforme, ser circular uniforme, a partícula está acelerada. Não linearmente, mas ela está acelerada centripetamente. Ou seja, se uma partícula está efetuando uma curva, essa partícula já está acelerada, certo? E se essa curva for um ramo de uma circunferência, a gente fala que essa partícula possui, né, aceleração centrípeta. Não vou provar. A aceleração centrípeta, vou chamar de ACP, tá? O módulo da aceleração centrípeta é dado pela velocidade linear da partícula ao quadrado dividido pelo raio, certo? Ou a aceleração centrípeta também pode ser dado. Como a velocidade é igual a ômega vezes o raio, vai ficar ômega ao quadrado vezes raio ao quadrado, corta em cima, corta embaixo, vai ficar ômega ao quadrado vezes o raio. Então, isso aqui são 2 formas da gente poder calcular a aceleração centrípeta, certo? Então, pessoal, grava isso. Por mais que a partícula esteja executando um movimento circular uniforme, ela já está acelerada, tá? Pelo simples fato dela estar fazendo uma curva, ela já está acelerada centripetamente, tá? Então, isso aqui é chamado de módulo da aceleração centrípeta. E mais uma coisa, a aceleração é vetor, né? E para onde aponta o vetor aceleração centrípeta? O vetor aceleração centrípeta, ele aponta para o centro da trajetória. Então tá aqui a nossa aceleração centrípeta, sempre apontando para o centro da trajetória. Show? Tranquilo? Então com isso a gente encerra essa primeira parte. Na segunda parte eu vou ver se eu falo sobre transmissão de movimento circular. Depois eu vou falar sobre movimento circular uniformemente variado. E de repente um 4º vídeo com algumas questões para a gente poder treinar. Beleza? Grande abraço, espero ter ajudado cada um de vocês. Papai do céu abençoe
cada um de vocês. Valeu, galera!